Boa noite. Ai. Boa noite. Quem tá aí? Deixa eu ver. Ah! Olá! Boa noite, Val. Sheila. Estão trabalhando, gente? Me digam. Estão trabalhando? Bora de live, de análise, de projeto? Luzia, Lari. Ó, as meninas da mentoria já tá tudo aqui também. Eu já vou até deixar aberto também. Olá! Bem-vindas, gente, ao nosso quarto encontro. Deixa eu pôr aqui esse bagaceiro aqui. Ao nosso quarto encontro pra gente analisar os projetos de vocês. E eu quero que a gente comece analisando juntas. Então, por exemplo, às vezes vocês podem se deparar com um tema que vocês já fizeram e que vocês podem sugerir, tipo assim, olha, eu fiz de tal jeito e ficou legal, usei tal cor na paleta, achei interessante, usei tal textura pra fazer impresso. Vai ser legal a gente fazer essa troca também, porque vocês vão ver que, igual vocês comentaram na última live, vai começar a aparecer projetos que eu não tenho nem o que falar, sabe? Que eu não tenho nem o que falar, beleza? Parei um pouquinho agora pra ficar com as crianças um pouco, que legal. Gente, outra coisa que eu vou explicar pra vocês é que, às vezes, vocês não viram nos stories, mas eu passei por lá explicando como que funciona essa questão das fotos. Então, a caixinha que eu abro de sábado, que dessa vez eu abri no domingo, que vocês acabam enviando as fotos do projeto de vocês, eu tenho print de todas as que eu abri até agora. E eu venho fazendo por ordem, entendeu? Então, assim, a cada encontro eu acabo analisando umas 10 fotos. Depende da quantidade de coisas que eu falo e o tempo que dura. Então, por exemplo, hoje, como tem mentoria às 8, eu vou acabar um pouquinho antes, uns 10 minutos antes. Então, não se preocupem se vocês mandaram faz tempo e ainda não apareceu, porque ainda tá aqui guardado, tá? Então, provavelmente já vai aparecer na de hoje ou na próxima, tá bom? Eu guardo de todo mundo. Então, agora eu vou começar mostrando pra vocês. Vamos trabalhar, né? Deixa eu pegar aqui o caderninho que eu anoto, porque eu gosto de anotar, pra nada passar batido e eu lembrar da ordem que são as coisas. Vamos começar? Hoje tem topo e caixinha. Eu adoro quando tem os dois. Aí, deixa eu aumentar. Vamos lá. A primeira é uma caixinha sextavada do Mário. Eu acho que é da Andréia. Eu só acho. Peraí que eu já tô caçando ela aqui, tá? Pra abrir pra vocês. Peraí. Que imagina eu caçar no meio das minhas fotos todas. Deixa eu ver. Ô, Senhor. Aqui. Tcharam! Essa. E aí eu vou voltar a falar pra vocês, gente, o seguinte. Misericórdia. Vai focar no meu nariz mesmo? Ó, vou falar pra vocês o seguinte. Que tirem essa, quando vocês forem repostar o projetinho de vocês, tira a caixinha da frente. É só vocês clicarem nela. Não é a sua, Andréia? Então não lembro de quem era, não. Cliquem nela e arrasta que ela sai da frente, tá? Da peça que vocês vão postar. E aí vocês podem colocar num buraquinho da foto, tá? Então vamos lá. Ana, é só você digitar... Eu não vou tirar os comentários, tá? É só você escrever aí, como se fosse mandar uma mensagem, coloca o arroba e não envia. Que aí já vai te ajudar nisso, beleza? Eu não vou tirar porque, como eu tô fazendo essa troca com vocês, eu quero muito ver as interações, o que vocês estão achando, alguma dúvida, beleza? Então, vamos lá. Gente, essa caixa, tá vendo? Por isso que eu falei sobre tirar a caixinha da frente, porque tampou quase que inteirinho o totem da pessoa. E aí, isso aí, a gente não consegue analisar ele. Mas,
pelo que a gente vê no todo. Esse totem tá incrível, tem uma sobreposição ali, bem provavelmente do Mario, do encanamento, dos quadradinhos ali de tijolinhos. Ainda, ela colocou o que eu gosto de trabalhar bastante, né, que é aquela transparência, né, que a gente usa com elementos que podem flutuar no tema, que no caso ali são as moedas, é super legal. Então, o totem em si, mesmo que a gente não consiga analisar ele num todo, dá pra meio que interpretar e sugerir o que tem. E ainda, esse totem deve ter um fundo inteiro, né, um fundo circular. Eu curti, achei bem legal. Até porque, o que eu gosto de falar pra vocês, gente? Mesmo que vocês forem fazer impresso, não deixa eles com camada única, tá? Faz duplo, então imprime 2 vezes, recorta 2 vezes a mesma imagem e faz camada um no outro. Isso dá muito mais corpo, dá mais estrutura, sabe? Até visual pro trabalho em si. Então aí nesse totem bem provável, e olha como ele tá retinho, bem provável que já é um totem que não tomba e tem uma sobreposição bem legal. Aí eu marquei algumas coisinhas aqui que seria só sugestão mesmo, mas gosto de sempre relembrar vocês. Gente, nenhuma caixa que aparece aqui, nenhuma, está no nível de Elo 7+. Eu gosto até de usar essa frase, né, essa expressão. Porque, de certa forma, vamos conversar de verdade, né? De certa forma, a maioria das caixas que são vendidas no Elo, elas, além de serem muito baratas, elas têm uma decoração um pouco mais simples por conta justamente dessa precificação. Para ser mais estratégico, para elas ganharem volume, né? Então, eu gosto de deixar esse detalhe muito bem frisado para vocês, que nenhuma caixa que apareça aqui está na altura do Elo 7, já tá 1000 anos-luz na frente, sabe? Porque já são caixas que, gente, já estão com uma harmonização que já tá fora do comum, tá? Nessa caixinha aí, gente, se vocês quiserem tirar o comentário, igual a Sheila escreveu pra vocês, coloca o arroba aí, ó, como se vocês fossem mandar uma mensagem, que aí eles somem. Que aí vocês vão conseguir ver o que eu tô falando. No chão dessa caixa, logo abaixo daquela caixa amarela com interrogação, eu colocaria mais um acabamentinho ali, né, das faces, que é um fundo sextavado, tá? No arquivo original da Bell, que é dessa caixa, se eu não tô enganada, já tem esse fundo duplo. Então, quando vocês forem montar, procurem colocar um dentro da caixa, então, ou seja, um vai ficar em cima do acetato, das linguetas de acetato, e outro embaixo. Que aí acaba tampando, acaba dando acabamento nas linguetinhas ali, tá? Então, a primeira coisa que eu vi foi essa questão desse fundo de acabamento ali no chão, logo abaixo da caixinha 3D amarela, tá? Eu escrevi aqui... Ah, tá. Outra coisa que eu gosto de fazer pra dar volume também, é volume, tá? Porque aí o acabamento já tá perfeito, mas para dar mais volume, na base do totem, lembra que é a base do totem? Que tem a tampa, tem o formato da tampa, aí a gente faz o mesmo formato da tampa, só que com o deslocamento interno um pouquinho menor, que a gente usa como base do totem, porque ela esconde as linguetas que a gente cola por dentro. Eu não colo direto na tampa, eu coloco com fita banana, porque ela dá uma altura, ela dá uma estrutura visual bem legal, mais divertida. Então, eu sugeriria isso. Não precisa enviar, gente, o arroba. Só deixa escrito, que aí vai subir. Vai sumir a conversa pra vocês. Então, tem esse fundo do acabamento ali, o fundo sextavado, que eu comentei. A base do totem, que eu faria em camada. Ali, aquela tartaruga, que eu sei que elas têm nomes. Eu sei, mas eu não sei o nome dela no momento. Se vocês quiserem falar, ok. A tartaruguinha ali de baixo, ela tá harmonizando ali com a caixa amarela, vocês estão vendo? Ela tá criando um cenário todo. Então, Carol, não deu pra ver o totem. Até comentei com elas que dá pra dar uma arrastadinha na caixinha quando vocês forem postar. Eu ambientaria um pouquinho a tartaruga. De que jeito, tá? Vou comentar com vocês. De que jeito? Como eu gosto muito de sempre... Esse não é o Yoshi, não. A tartaruga amarelinha não é o Yoshi. Mas ela tem nome. Como eu ambientaria ela? Ou eu colocaria um arbustozinho não tão alto pra não tampar a caixa de dentro. Ou eu colocaria o solo
sabe? Um pedacinho do solo que tem no jogo, sabe? Só pra não ser somente ela. Isso geralmente é assim, ó, é automático pra mim. Eu tenho todos os elementos, aí eu começo a harmonização. Se na minha ideia, vamos supor, eu vou criar essa caixa, eu crio exatamente assim. Se na minha ideia eu tive vontade de colocar a tartaruga ali embaixo, e eu vi que ela no momento ali, ela tá sozinha, eu de alguma forma vou arrumar uma coisa pra fazer uma composição com ela. Composição que eu digo é lado a lado. Vocês vão ver que tem elementos meus que eu nunca deixo sozinho, por conta dessa minha preocupação de sobrepor, de criar um cenário um pouco mais pra ela, entendeu? Então, no caso dessa tartaruga amarela que a Carol falou que é Culpa Trupa, deve ser assim. Não, aí eu colocaria, ou talvez o arbustozinho, que é bem característico, né? Os arbustos no jogo, ou o solo, sabe? Só um pedacinho bem pequeno, não precisa nem contornar a caixa inteira. Só ali onde ela tá. E a outra coisa que eu faria nessa caixa é que na caixa interna, sabe, tá vendo aquela caixa azul? Eu faria a base de camada, que vocês sabem que eu sou fissurada nisso. Pra mim, isso aí dá uma diferença danada na caixa. E a gente ainda consegue fazer... Agora que depois do Fora da Caixa, vocês perceberam que eu tô focada em criar cenários desconstruídos. Criar cenários que continuam em uma estrutura, em uma parte da caixa, e depois vai pra tampa, ou depois desce. Então, é um cenário meio que completa. E mesmo que esteja em faces diferentes da caixa, eu também tô gostando de criar esses cenários assim. E acredito que como os elementos dessa caixa, desse projeto, tá tudo por fora, a base de camada no fundo, talvez usando o impresso do tema, por exemplo, ficaria incrível e daria essa sensação desse cenário desconstruído, tá? Eu também queria ver o elemento em cima da caixa, mas não dá. A próxima, o que vocês acharam? Vão falando, tá? A próxima, o próximo, é um kit. Vamos ver. É um kit fazendinha, olha só. Esse já dá pra ver tudo. É um kit fazendinha. Eu acho que algumas coisas que eu vou comentar com vocês não vão conseguir ver direito, porque tá bem longe, tá vendo? Tá bem distante, mas não tem problema. Vamos lá, primeiro de tudo, tanto a foto anterior quanto essa, eu já gostei bastante, que vocês sabem que eu gosto desse fundo. Eu até indico pra vocês esses fundos que não tem muitos detalhes, que vão brigar com a informação que vocês estão querendo passar. Que a informação que vocês querem passar são peças coloridas com elementos, sobreposições e tudo. Então, se a gente usa um fundo colorido, de composição de cor ou com muito detalhe, eu, né, no meu método, eu julgo como a gente acaba chamando atenção para outras coisas e não somente para as caixas. E que depois no todo no nosso perfil fica bem complicado e bagunçado ver todas as cores juntas, porque as fotos ficam pequenininhas. Então, nessa foto aqui, primeiro eu começo, né, valorizando essa parte, que eu amei esse fundo, mesmo que é branco e que vocês sabem que eu também julgo o branco. Porque não é que fica feio, mas branco é uma das cores que eu percebi, conforme eu passei a tirar fotos também com fundo branco, que ele não destacava as cores que eu estava usando. Vocês acreditam? Então aí eu dei uma mudada nisso, por isso que eu caí no chumbo. Mas enfim, tá perfeito. Gostei da disposição das caixas, porque, por exemplo, se a pessoa tivesse colocado a carroça no meio das duas outras caixas e a triângulo na ponta, ficaria uma harmonização péssima. Então, assim, eu já gostei dessa harmonização. Gostei mesmo, achei muito importante. E isso é muito importante também na hora de tirar foto. Então, tá foda, tá bem legal a foto. E super bem tirada. A câmera do celular, né, tá super bem posicionada, porque a caixa, ela não tá deformada, ela não tá maior na base e menor em cima. Tá incrível, a posição tá bem boa e a iluminação também. Uma coisa que eu faria é o que eu comentei com vocês no projeto anterior, é que quando mesmo que a gente trabalhe com elementos impressos, vamos procurar fazer camadas duplas, fazer dois recortes do mesmo elemento para termos volume e para a gente trazer um pouquinho mais de estrutura visual pro projeto. Então, por exemplo, o cavalo ali na carruagem, eu até entendo que ele pode estar colado, pode ter recorte, né, um espelhado no outro e ter colado. Mas quando a gente coloca dois, a gente cria uma coisa mais interessante com a camada, sabe? Vamos abusar da fita banana, de verdade, vamos abusar dela. Então, eu faria o cavalo em camadas.
O nome ali na Milk, tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, só que eu entendi que é nome de duas crianças. É Henrique e Heitor, alguma coisa assim. Então, assim, eu imagino que a mãe quis que uma das caixas tivesse os dois nomes, mas eu achei que nessa disposição que ficou a logo ali do nome, as informações ficaram muito pequenas. Então, o que eu faria? O Fazendinha eu tiraria de dentro daquela... Provavelmente é uma tabuazinha, né, de madeira, ali onde tá o nome, na Milk, olha lá na Milk. Eu tiraria o Fazendinha, colocaria atrás, faria uma camada, colocaria em outro lugar e deixaria dentro dessa madeirinha somente os dois nomes. Então, Henrique e Heitor, por exemplo, sabe? Henrique em cima e Heitor embaixo. Eu usaria dessa forma para eu dar destaque no nome, tá? Eu achei que ficou bem pequeno, achei mesmo, porque a gente tem que pensar que algumas informações que a gente traz, como a idade e o nome, na hora que tiram foto meio que panorâmica um pouquinho mais longe da mesa, a gente consegue visualizar melhor, tá? Então, achei o nome um pouco pequeno. Sim, Carol, sim. Com a banana ele ficaria de pé, isso mesmo. A base de camada para destacar o aplique. Ó, deixa eu explicar melhor pra vocês. Na Milk, eu acho que eu não consigo dar zoom nela aqui pra vocês, ó, não consigo. É o seguinte, vou explicar pra vocês. Ali na Milk, atrás do celeiro, já é o impresso direto na caixa. Vocês sabem que eu uso impresso, não é coisa minha de tipo, ela não gosta de impresso, então por isso que ela fala isso. Não é isso. Quando a gente usa o cenarismo na frente das caixas, quando a gente faz a base de camada, que é uma combinação de cores ou uma combinação com impresso, enfim, pode ser de qualquer jeito. Vocês podem até rolar o meu feed, vocês vão ver que eu gosto de compor, inclusive com textura, com impressão. Mas ele destaca mais a nossa cenarização, destaca mais os elementos que a gente está trazendo para frente. Então, ali eu faria a base de camada, atrás ali do celeiro da Milk, porque ali tá o impresso já direto da caixa, tá? Igual eu tô falando pra vocês. Existe certo e errado, gente, na hora que bate o olho e vê que a coisa tá maravilhosa, igual essas caixas estão? Não, eu só estou explicando em cima do método que eu ensino dentro do Formação Papeleira, tá? Então, ali atrás do celeiro, eu faria a base de camada, pra destacar mais o aplique, tá? Do celeiro. Eu aumentaria ali na Milk ainda, tanto na Milk quanto na Triângulo. Tá vendo que a vaquinha e o cavalo estão bem pequenininho? Eu aumentaria eles também, tá? Talvez aumentaria até o celeiro. Poderia colocar aquela logo ali do nome ali no meio do laço, ou ali onde tá a textura de vaquinha. Aumentaria o celeiro e aumentaria o cavalo. E aí a sobreposição... a gente aumentaria, sabe? Então ficaria o celeiro maior, o cavalo maior, e a sobreposição ficaria mais visível, ficaria mais escancarada. A outra coisa que eu comentei é esse, né, dos elementos duplos. Já comentei com vocês, porque se vocês puderem ver, ó, no lado esquerdo da Milk tem um aplique lateral. E ele tá com um aplique simples. Ele tá colado com a fita banana direto na caixa, mas ele é um aplique simples, pelo que deu pra entender, tá? E a outra coisa que eu identifiquei é sobre a identidade visual, tá? Dos escritos, que eu acho que é até o que a Jane escreveu. Usaria logo igual nas caixas com a madeirinha igual, exatamente. Talvez você não precise manter essa questão da madeirinha e os nomes, mas, por exemplo, o Heitor tá escrito com uma fonte na carroça, tá escrito com outra fonte diferente na Triângulo e outra fonte diferente na Milk. Eu não indico fazer isso, tá? Porque a gente acaba criando elementos diferentes para cada caixa e a gente não cria uma identidade que una as artes todas que a gente tá fazendo, tá? Então, assim, são duas preocupações que eu tenho quando eu ensino vocês essa questão da fonte, de colocar nas caixas e tudo mais. Uma é a questão das cores. Então, assim, é interessante também vocês manterem as cores, no máximo mudar a nuance, ou nuance não, o degradêzinho, sabe? A intensidade da cor, no máximo isso, mas mantenham uma identidade da fonte. Então, assim, o que dá pra fazer? O que geralmente eu faço? Quando é um nome escrito inteiro normal, eu uso uma fonte. Vamos supor, a fonte igual que tá na carroça. Aí, se eu uso inicial para colocar em alguma outra caixa para diferenciar, por exemplo, aí sim eu posso usar outra. Só que aí eu só uso as duas, entendeu? Para referir, né? Para se referir ao nome.
Então, isso eu faria, essa questão dessa identidade. Eu sugiro pra vocês terem essa identidade na hora de fazer os escritos, tá bom? Isso é sobre esse kit. Vamos pro próximo. A próxima, deixa eu escolher outro arquivo, é um topo de bolo, que eu amei. Também não tenho muitas coisas a falar sobre ele, só algumas dicas. É esse topo aqui, olha que lindo. É um topo único, acho que do tema música, né, ou banda, alguma coisa assim. Mas, primeiro, incrível, lindo, não tá? Eu amo topo único, gente, amo. Eu tenho algumas coisinhas só pra sugerir, tá? Primeiro que eu amei essa paleta, não sei se já foi a intencional que a cliente pediu, mas quando é topo de bolo, às vezes elas deixam a gente um pouco mais livre pra criar, né? Eu achei incrível a paleta, muito legal. O laranja destacou o preto, achei muito massa. Conseguiu fazer o efeito ali, ó, das bolinhas criando caminho composto na idade, então achei incrível. A única coisa que eu acho que pode não ter aí, acho, tá? É um julgamento. Esse sim é um julgamento. É um fundo unificado. Por que que eu tô comentando que pode não ter? Porque na hora, quando a gente tira a foto, como a gente não segura tão retinho assim a peça, a gente às vezes pega ela meio na diagonal, assim, sabe? Quando a gente meio que vira ela, a gente consegue ver que tem fundo, sabe? Sempre aparece, gente, de certa forma, sempre aparece o fundo unificado. O fundo unificado, ele serve para acabamento. Eu acho que muito mais do que ser um gabarito, ele é um acabamento atrás, principalmente porque a gente usa Color Plus. Como a gente usa muito Color Plus, na hora que olha na parte de trás, eu sei que é muito difícil na parte de trás, mas quem tá com o aniversariante ali atrás, tá vendo a parte de trás do topo. Então, eu faria um fundo unificado, que aparentemente aí não tem, tá? Eu não consigo afirmar com certeza pra vocês, mas pelos detalhinhos que eu olhei, aonde o topo tá um pouco inclinado, não tá aparecendo esse fundo. Então, eu faria o fundo unificado por conta do acabamento e por eu acredito muito que seja tudo Color Plus, tá? Então, atrás deve estar tudo uma cor emendada na outra. Então, isso acaba dando acabamento, além de ser um gabarito. Tem alguns elementos que, por exemplo, Isso, quem comprou vai ver a parte de trás. Exatamente, é a pessoa principal. Alguns elementos eu faria duplo. Assim como eu falei do impresso, a gente fazer duas versões, dois recortes e fazer camadas. Ali eu vi que igual a estrelinha não tem. As notas musicais também são elementos que dá pra ser duplos, tá? Eu acho interessante, principalmente no topo de bolo. Como o topo de bolo é um elemento único e não é igual as caixinhas, que às vezes fica uma do lado da outra, quando a gente aumenta esse volume visual, quando a gente dá essa questão do volume até nos elementos, fica bem mais interessante, fica mais divertido, tá? Olha mesmo, e ando me atentando bem com os acabamentos. E aí é sugestão, tá, gente? Porque primeiro, esse topo tá perfeitíssimo. Tirando o nome, tá? Olhem comigo. Desconsiderem o nome. O todo que sobra, eu aumentaria. Porque pensa assim, eu imagino que o Benjamin já esteja dentro do diâmetro do bolo. Eu já imagino que ele esteja dentro do diâmetro. Então, ele é o meu limite. Então, todo o resto que sobraria, eu aumentaria tá? Quando eu faço topo de bolo único, principalmente, eu faço isso. Eu aumentaria ele, pra ele ter um pouco... Ele acompanhar essa largura do Benjamin, tá? Então, a sugestão em cima desse topo seria aumentar esses elementos de fundo. Então, o círculo, a idade, tudo que tá compondo, tirando o Benjamin, eu aumentaria, tá? Acho que ficaria até mais presença, ficaria interessante. Vamos pro próximo? O próximo também é um topo do My Little Pony. Topo do My Little Pony. Deixa eu ver. Aqui. Fundo unificado é perfeito não só para acabamento, mas a gente monta mais rápido porque ele serve de gabarito. E ele também me serve para carimbar minha logo. É interessantíssimo. Olha, gente, esse topo do My Little Pony, eu achei fofíssimo.
Acho muito que eu teria, talvez, feito até algo bem parecido, tá? Algo bem parecido. No máximo, eu acrescentaria a minha base preferida, que vocês sabem que é a base circular, né? Ela é minha preferida, é meu xodózinho. Vocês viram que os 2 topos que saíram aqui hoje, eu usei ela. E eu amei esse topo, gostei demais, tá? Pra quem não sabe, não tem a prática ainda de me escutar, né? Explicando sobre o nosso método de topo de bolo único, nós ensinamos que os topos únicos têm 3 grandes bases. A gente escolhe uma das 3 para começar a trabalhar. Base de elemento do tema, base geométrica e base de número, base numérica, tá? Então, base numérica é quando a gente usa a idade, né? Deixa ele como destaque e depois trabalha os elementos em volta. A gente ainda tem outra, né, tipo de escolha, que é em cima da harmonização, que a gente pode assumir a técnica de enfileiramento ou empilhamento. Então, são nortes que a gente toma quando a gente vai criar topo de bolo único. E é super fácil seguindo esse método que a gente ensina no Formação Papeleira. Esse aí é de base de elemento, tá? Porque a gente escolhe um elemento bem característico do tema para ser como base. Então, ele tá em destaque. Então, o arco-íris, ele é a base de elemento, porque ele é um elemento bem presente no tema, tá? Uma das sugestões que eu coloquei aqui é o que a Carol já comentou. Mais uma vez, a gente pode trazer essa questão dos elementos duplos, tá? Então, mesmo que vocês trabalhem com impresso, façam eles duplos, vocês vão ver a diferença. E vou dizer outra coisa, tá? Outra coisa. Sim, Carol, bem interessante. A estilização que ela tá comentando, ela falou, eu teria feito alguma estilização no 5. A gente consegue fazer a criação de um caminho composto, ou fazendo embossing também, caminho composto, a gente poderia fazer um coraçãozinho ou estrelinha vazada na voltinha do 5 ou naquela partinha de cima, dá pra trabalhar legal também. Mas assim, eu gostei bastante desse topo e o que eu marquei aqui, gente, olha só, é que além dos elementos serem duplos, como eu me preocupo muito com a sobreposição e esse é o meu forte, é o que eu ensino vocês, como tem bastante pônei, tá vendo que ali, ó, do lado direito tem o pônei amarelo, o pônei azul, eu tanto aumentaria eles, quanto colocaria eles um pouquinho em cima do outro, sabe? Pra eu trabalhar com sobreposição e mais camadas. Então, um pegando um pouquinho em cima do outro, tanto ali do lado, quanto ali no roxo e no rosa, tá? Então, a minha sugestão desse topo, não é nem tanto a questão da estilização da idade, mas é essa questão de fazer os elementos duplos e eu colocaria o elemento, eu sempre faço isso, gente, eu busco colocar o elemento um em cima do outro de alguma forma para que eu crie uma sobreposição neles, para que um esteja num plano diferente do outro, tá? Então, é isso sobre esse topo, o que vocês acharam dele? Agora, é uma foto, gente, que, se vocês me permitirem, eu não tenho nem o que falar dela. Nem o que falar. Nem. Olha isso aqui. Que incrível. Eu até me vi fazendo a mesma harmonização, pra vocês terem noção. Sabe? Tá linda. Linda essa caixa. A gente consegue ver que tem bases de camadas, em 2 camadas ainda. O azulzinho mais claro e um azul mais escuro, que ainda pode ser até um impresso, mas enfim, são 2 bases de camadas bem legal. A única coisa que eu sugeriria é que a base ali azul, ela já começasse sendo um pouquinho menor. Um pouquinho menor, porque aí a gente consegue ver, olhando de frente, tá? Sem considerar a parte de trás da caixa. Olhando de frente, a gente consegue ver mais a cor da caixa. Então, eu não tenho nada aqui, né? Deixa eu ver. Não tenho. Eu gosto de deixar mais espaço, um pouquinho mais de deslocamento interno, sabe? Pra eu ver com mais presença a cor de fundo. Então, aqui tem, por exemplo, ó. Aqui, tá vendo, ó? A base de camada. O roxinho, pra gente ver mais. A paleta tá incrível, tá linda, maravilhosa. Aqui tem aquela questão que a gente comentou nas outras lives, de esse impresso tá com borda branca, né, que tá com aquele deslocamento. É uma coisa que, além de ser um estilo que eu comentei com vocês, porque se você faz em uma caixa, você vai fazer em todas. Se você faz isso num topo, em um elemento, você vai ter que fazer em todos.
Isso em um pedido, e não pra sempre, tá? Que eu quero dizer. Mas é um estilo, só que também, por exemplo, como a silhuete, gente, a silhuete ela corta torta a vida inteira. Não adianta vocês quererem um corte perfeito sempre, independente se a lâmina tá nova, se a base tá nova, se a cola tá top, não importa, a silhuete corta torto, não tem como. Eu sei que tem um monte de gente que ensina como não cortar torto, mas não tem como, porque se tivesse a gente não trabalharia com sangria. Então assim, a única coisa que eu comento, que eu gosto de falar pra quem quer trabalhar com a borda branca, é que vocês vão precisar alguma vez, né, espero que assim, não, mas a gente se depara em algumas épocas da vida papeleira com essa questão do corte torto. E o que é o nosso aliado, né? É a sangria. É a sangria que a gente faz, a gente sempre procura fazer ela, né? Para o nosso corte poder deslocar o mínimo possível e não ficar com o branco aparecendo. Porque quando a gente mantém a borda branca, ela precisa ser igual, sabe? Então, não pode ter borda branca do lado direito e do lado esquerdo não, porque deslocou o corte. Então, quem trabalha com esse tipo de estilo precisa tomar esse cuidado, tá? É uma estratégia e você precisa saber avaliar esses pontos que eu comentei, beleza? Corta muito. Então, dessa caixa não tenho o que falar. Amei, tem sobreposição. O castelo tá em papel diferente, em papel especial. Ele também tá em camadas, tá? A idade tá nas 3 camadas que eu falo pra vocês também. Ainda tem, olha só, tem o floco de neve que a gente pode interpretar ele como ou um enfeite do castelo ou saindo da mão dela ali, tá vendo que tá posicionado bem ali na mão dela. Então, assim, tá incrível essa caixinha. E, cara, é só uma malinha. Eu sempre penso nisso, até nas que eu faço. É só uma malinha e a gente cria um puta de um cenário nela, porque a bichinha é pequeniníssima. E a gente arrasa desse jeito. Vamos pra próxima? Tem várias hoje que eu quase não tenho o que falar. E tem também as que eu não tenho o que falar. É um topo agora. Topo dos... Escrevi aqui dos bichos. Deixa eu ver o que é isso que eu tô falando. Ah! Bolo fofos. Dos bichos, topo dos bichos. Olha esse topo, gente. Eu não tenho nada o que falar dele, nada. Olha, só tenho pontos a chamar a atenção. Olha isso, eu não consigo nem identificar. Porque pra mim aí tem um misto de base circular com base de elemento, cara, sabe? Mas acredito eu que é um topo de base circular, que ele não tá em anel, ele tá em círculos inteiros. Isso eu gosto de trabalhar assim, gosto bastante. Amei as cores, não achei que está brigando, não achei nada, achei a paleta incrível. Olha só, tem o nome, as cores, né? A sequência das cores no nome, que é o que geralmente eu chamo a atenção de vocês em algumas lives, também tá incrível. Não tá apagando o azul, é que talvez na sua tela esteja, mas é por conta da iluminação. Mas isso aí é só questão de tratamento, tá? Porque olha só, ela tirou num fundo liso, num fundo que não tem detalhes que vão brigar com a atenção do topo. Fez shaker na idade, tá? Olha isso, gente, quanta técnica. Olha só. E tá lindo. Esse topo tá lindo. Eu amei as posições. O que eu desafiaria essa pessoa que fez esse topo, tá? Que eu nem sei quem é, que vocês sabem que... Ainda mais que são antigas, eu nem lembro de quem é. Eu desafio essa pessoa agora. Pode até ser o mesmo topo, caso vocês gostem, caso vocês queiram. Mas eu desafio agora essa pessoa a trabalhar com os impressos em camadas. Então, por exemplo... Esse combinado aqui das 3 cabeças dos bichinhos, que tem o azul, o branco e o laranjinha, faça em camadas. Então, trabalha com a edição de pontos agora para cada um ficar sobreposto no outro. Agora, eu desafio essa pessoa a fazer isso, porque tá incrível. Esse topo tá impecável, tá maravilhoso, tá? Maravilhoso. Vamos pra próxima. Ô, Cristo. Aí. Vou pra próxima. Agora as caixas... esse eu sei de quem é. É um kit do Mario. Olha só. Eu acho que eu confundi aquela outra. Olha só, gente.
Primeiro de tudo, Carol, mas é que às vezes vai que talvez na época, né, a pessoa não achou qualidade e tal. Então, assim, como eu sempre desafio em cima dos mesmos elementos, editar pontos ali funciona. Vamos ver. Essa aqui, isso aí mesmo, da Andrea. Olha esse kit, olha esses modelos de caixa, que é uma coisa que eu comentei com vocês antes de lançar a Fora da Caixa. Nós precisamos, gente, usar algumas habilidades empreendedoras que nós temos. Algumas pessoas têm isso só por ser intuitivo, e tem pessoas que já têm isso por ter feito algum curso para ficar mais habilidosa nisso, né? Nós precisamos ter alguns pontos estratégicos que foram justamente o que eu trouxe para o Fora da Caixa, que um é o estudo de mercado, que é o que a gente precisa ter sempre, todos os dias que a gente tá aqui no Instagram. Ao invés de a gente achar que a gente tá ali se divertindo, vendo as postagens dos outros, a gente não tá simplesmente se divertindo. Na verdade, a gente até cansa de ficar vendo os projetos para principalmente termos inspirações e prestarmos atenção nas novidades, tá? Por isso que é importante a gente seguir pessoas que não estão no mesmo nível que a gente. Nós seguimos, sim, pessoas que estão no mesmo nível da gente, mas a gente precisa de pessoas que são além para que nos inspire, para que nos puxe, enfim. A gente precisa sempre estar estudando, em constante evolução. E essa visão de mercado, que é o que eu trouxe para vocês, ela combinada com o olhar criativo, trouxe elas para vocês nesse Fora da Caixa. Por quê? A gente precisa ficar de olho nas tendências. Então a gente precisa saber, por exemplo, começaram lá na Venezuela, Ericiosa, começou a trabalhar com caixas de acetato. Gente, quanto tempo vocês acham que demora para chegar aqui? E outra, vocês estão seguindo ela. Então, vocês precisam ter um olhar criativo, ter um olhar estratégico, olhando as coisas de uma forma que posso trazer para o meu trabalho. Olha, preciso trazer novidades em acetato. Vou procurar designers que façam, porque já começaram a fazer. E aí a gente tem um olhar criativo, que é quando a gente traz para o nosso dia a dia, que no caso aqui, por exemplo, o kit da Andrea. Ela trouxe para a questão dela o seguinte, porque não é simplesmente você pegar, comprar moldes e você querer que eles saiam, que ele seja comercializado automaticamente, sabe? Não é. Primeiro que a gente precisa ter uma experiência de mercado, sabendo de bater o olho e pensar assim, esse tipo de caixa eu vou conseguir vender. Esse tipo de caixa eu tenho cliente para isso. Porque se não tiver, o seu trabalho vai ser muito maior. Então, olha só essas caixas. É uma caixa cubo. É uma caixa sextavada, que já tá bem mais fácil de comercializar ela, porque ela ganhou o mercado. E aquela caixa meio torre ali em cima, ó, também, que bem provável que é mais fácil também comercializar ela. Então, assim, precisamos ter um olhar criativo para termos a sensibilidade de, quando estivermos pesquisando as tendências, estudando, a gente consiga trazer para o nosso dia a dia, trazer para o nosso trabalho. Então, esse é um kit, gente, que tá super em alta, porque tem aplicação em acetato, tem a cenarização, o totem, trabalho com 3D, tá? Então, assim, está totalmente em alta. Vocês precisam fazer isso se vocês não estiverem fazendo ainda. Senão, vocês estão perdendo tempo e perdendo o mercado, tá bom? Então, ó, essa foto número 7, que é esse kit do Mário, tá incrível, tá sensacional. Eu amei esse modelinho do cogumelo ali de baixo, porque é uma das coisas que vocês precisam saber quando vocês vão principalmente montar a sextavada e quiserem aplicar um 3D ali embaixo, vocês precisam prestar atenção no tamanho do projeto, no tamanho da escultura, porque ali entre o chão e o começo da caixa interna tem um espacinho muito pequeno, tá? Muito pequeno, que nem todas as esculturas 3D têm capacidade de ter esse tamanho. E nem sempre todo redimensionamento que você faz vai ficar um projeto bom. Às vezes você vai distorcer tanto que o negócio vai ficar desproporcional. Então, assim, achei incrível, inclusive, o modelo do cogumelo que ela trouxe. Tá bem lindo, tá bem bonito. Ele tá com destaques, tá? Ele tá com um destaque super legal ali, mesmo que o fundo tenha um impresso e até aparente o laranja ali do solo parecer com o vermelho, mas ele está em destaque, tá? Gostei também da composição. Isso, tava fazendo isso hoje, fiz um modelo primeiro. Quando vocês forem encaixar um modelo 3D ali embaixo da caixa ou com qualquer outra, igual no Fora da Caixa, eu sugeri, né? Eu trouxe o projeto com a cauda dentro.
Caso vocês fiquem com medo, corta um, monta e vê se cabe. Cara, o produto ainda não saiu da sua casa, então você pode fazer o teste que você quiser pra deixar perfeito do jeito que você quer, tá? E aí eu anotei algumas coisas aqui, amei a composição dos... Esse eu também não lembro o nome, eu acho que é a Carol que sabe, desse bichinho marrom aí. Amei a composição dele ali com o cogumelo, gostei mesmo, eu gosto, igual eu comentei com vocês. Isso aí, por exemplo, que a Andrea fez ali no chão da sextavada, é o que eu trouxe pra vocês também no Fora da Caixa, que é a cenarização em planos diferentes. Então, assim, ela cenarizou compondo o impresso que tá no fundo da caixa, aí tem a aplicação Gumba, tem a aplicação do cogumelo, e ainda ela compôs com mais de um, tá, vilãozinho ali, Gumbas, pra criar uma cenarização ali, entendeu? Então, assim, eu acho incrível. Eu dificilmente coloco alguma coisa sozinha. Tanto que eu já fiz essa caixa, eu acho que com... Foi aí que eu coloquei um baú no tema de sereia. E aí eu não queria deixar ele sozinho. Então, além do fundo impresso, eu trouxe, eu acho que uma harmonização com alga, alguma coisa assim. Então, vocês vão ver, eu sempre gosto de trazer algum elemento junto com o outro. Por isso que naquela primeira foto da caixa do Mário também, eu comentei que eu colocaria algum elemento junto com aquela tartaruga amarela, porque dificilmente vou sugerir que vocês colocam elementos sozinhos, a não ser que sejam igual ali na caixa interna. Naquela caixa interna é uma das coisas que eu já expliquei para vocês em uma live de montagem desse modelo da sextavada. Essa caixa sextavada, existe uma distância muito pequena entre a parede de acetato, a face de acetato e a caixa interna. Então, ali é um lugar que é um pouco complicado fazer sobreposição com camadas, porque senão a caixa não entra. Ou, se entrar, vai forçar demais, tá bom? Vai entortar. Então, ali a gente precisa ter cuidado. Então, exceto nos lugares que realmente complica fazer sobreposição, eu tô fazendo, tá? Tô fazendo e tô sugerindo pra vocês fazerem também. Deixa eu ver. Minhas mãos são enormes, foi terrível montar o cogumelo. Ó, aqui eu coloquei sobre a questão do... Deixa eu ver. Eu acho que é ali no Gumba mesmo. O Gumba, ele tá camada simples. É um lugar que eu sugeriria fazer a camada dupla, assim como eu vim falando nas outras fotos. Faria 2 recortes do mesmo elemento para fazer camadinha, tá? Faria isso. A outra coisa é elemento duplo, que é isso que eu comentei. Ali, na torre, tá vendo? É que minha foto... Deixa eu tentar tirar minha foto do lugar. Não consigo. Atrás aqui da minha foto tem a tampa dessa torre, tá vendo? É de encaixe, né? A tampa dela é um impresso inteiro. Eu amo trabalhar com impresso, principalmente na tampa, porém é na base de camada. Então ali eu sugeriria a base de camada, que é justamente também o que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Então aqui o que eu faria? Tem o fundo da caixa, que seria de tal cor, provavelmente um azul. Aí viria a primeira base de camada, que poderia ser um vermelho ou um amarelo. E aí aqui eu colocaria esse impresso. O mesmo impresso que tá aí na tampa. Então assim, aí... eu sugeriria fazer a base de camada, mesmo que seja bem fininho ali. Eu gosto, principalmente em tampa. Tampa me chama atenção. Tanto que vocês viram, né, ó. Ó, tampa me chama a atenção pra fazer base de camada. Não tem como, gente, não tem como. Então, quando aparecer alguma coisa sem, eu vou falar pra vocês colocarem. E a outra coisa é ali, que é o que eu comentei. Sempre que eu puder fazer sobreposição, eu vou comentar pra vocês fazerem sobreposição. Ali na caixa cubo... eu amei esse cenário, porque não sei se vocês conseguiram perceber, mas olha só, o Mário, vamos criar uma historinha. O Mário, ele já conseguiu chegar num nível tão bom que ele já tá com as asas, que quem já jogou sabe o quanto é difícil manter ele com as asas. Então ele ali tá voando para conseguir pegar as moedinhas que estão em cima do cubo amarelo. Tá? E ali a gente sabe que no chão sempre tem esses bichos chatos que matam a gente, que faz a gente perder a vida, e principalmente a asa. E ele tá ali e a gente precisa matar ele, certo? Precisa pisar em cima pra ele morrer. Tem uma puta de uma cenarização aí, certo? O que eu faria só aí? Sobreposição. Poderia deixar os mesmos elementos, os mesmos. Talvez eu traria o Gumba
mais pra cima do cubo. Então, assim, eu sempre trago a sobreposição. E sempre que eu ver lugares de vocês poderem usar também, eu vou falar pra vocês usarem. E olhem o totem. Lá da sextavada, vocês queriam ver o totem da primeira caixa, mas esse aqui vocês podem se basear bastante, tá? Tem várias sobreposições ali. Então, ela usou um fundo impresso, único e preenchido, pra dar, né, ambientação na sobreposição dos personagens que ela usou. Então, ela usou o Luigi, usou o Mario, usou o Goomba de novo e ainda a estrela. A estrelona lá que ajuda a gente a passar de fase. Então, assim, tem as sobreposições todas, tá? E tá incrível. Um totem incrível, um projeto incrível, né, gente? Igual eu falei pra vocês. Ai, meu Deus. É fácil achar esse kit na Lucete, gente? É comum achar? É comum vocês verem papeleiras fazendo kit desse? Eu quero que vocês me respondam. De verdade, tem 43 pessoas online ao vivo aqui agora. É fácil, gente? É comum achar projetos assim? Mesmo que eu tenha o que sugerir pra vocês, é óbvio, eu vou sugerir sempre que eu ver coisas que dá pra fazer a mais. Entendeu? Não é fácil, não é fácil. Tá muito foda os projetos de vocês. Vamos pro próximo? O próximo é um kit do TikTok. É a penúltima, tá, gente? Hoje a gente não vai fazer muitas, não. Este aqui. Só os nossos. Olha só, primeiro de tudo, achei também uma foto bem tirada. E aqui eu vou até comentar com vocês uma coisa que eu faço, tá? Eu sempre comento com vocês que quando vocês tiverem muitas caixas e precisam tirar foto do kit, porque precisa ir pro perfil, óbvio, eu falo pra vocês dividirem em grupos pra tirar foto. Não falo? Só que aí tá um caso perfeito, que é o que acontece quando eu vou produzir aqui. Quando eu vou fazer fotos de várias caixas, eu tenho um padrão. Isso eu não falei em nenhum lugar ainda. Nenhum lugar ainda eu falei. Que é o seguinte. O que me satisfaz muito e me deixa muito feliz é quando eu faço de 3 em 3. Então, vamos supor, é um kit enorme, grande, que eu não consigo colocar todas as caixas numa foto só, a ponto de fazer uma harmonização legal pra aparecer todos os elementos das caixas. Olha, nem pra tirar ideias. É muito difícil ver projetos assim, gente. Então, assim, vocês estão de parabéns, vocês estão foda, vocês já estão na lua, cara, na lua. Então, assim, aí, tá vendo que no todo tem 5 caixas? Eu também teria tirado com as 5 caixas, igual ela fez aí. E aí eu gostei bastante porque eu consigo ver os detalhes de todas. Então, o posicionamento da câmera, o ângulo dela, a iluminação, talvez eu editaria alguns elementos que eu já ensinei vocês também no Formação Papeleira. Eu já mostrei pra vocês os elementos, né, que eu edito no meu celular. Talvez isso faria uma puta de uma diferença aí, mas assim, tá incrível. Eu tiraria foto ou muito parecida com isso, ou igual a isso, e é isso que eu comentei com vocês também. Eu só divido grupos quando eu consigo fazer de 3 em 3. Senão eu deixo 4 ou 5, igual aí, tá aí. Vocês conseguem entender? Então, por exemplo, 3 em 3. 3. Se não dá 3, é porque eu junto tudo, tá? Aí eu tenho uma coisa, tá? Uma coisa não. Eu tenho 2 coisas pra comentar sobre esse kit. Primeiro que ele tá lindo. A paleta do TikTok eu amo. Sou suspeita, tá? Amei os impressos que foram escolhidos pra fazer as bases de camada. Todas as caixas estão com base de camada. E ainda vou ressaltar, tá? É uma das poucas pessoas que eu vejo acertando no tamanho do topo ali, ó, do centro de mesa. Porque as pessoas caem no automático de como é um centro de mesa, é um palitinho que é comprido, que tem um distanciamento da base, as pessoas caem na rotina de fazer um pouquinho menor. Não façam menor, acompanhem a largura da base, tá? Então, eu achei o tamanho incrível desse topo, e eu chamo de topo porque basicamente é o topo em cima do canudo que a gente usa também para topo de bolo. Então, assim, eu amei mesmo. E a outra coisa que eu tenho para ressaltar e valorizar é que todas as faces do centro de mesa, do centro sextavado, está com base de camada, sabe? Era uma coisa que nem eu fazia. Eu fazia em todas as outras caixas, menos desse. Eu tinha trazido pra todas, mas pra esse não. Amei, tá? Amei. Aí, as únicas 2 coisas que eu comento com vocês, tá? Que é de sugestão. Não vai deixar de ser perfeito, porque já tá muito perfeito, mas é sugestão.
eu usaria algum outro elemento para diferenciar mais umas caixinhas das outras. Então, por exemplo, o tema TikTok é um dos temas que sempre aparece nas minhas caixinhas de quarta-feira. Que vai fazer topo ou que vai fazer caixinha e não sabe quais elementos usar. TikTok, geralmente a gente tem que pensar os elementos que são envolvidos pra gente usar ele. Então, talvez o celular, aquela faixa de que tem uma música tocando. Então, eu usaria, não em todas as caixas, em algumas, usaria elemento pra diferenciar mais uma das outras. Por quê? Todas têm estrela, todas têm a nota musical. Todas têm ou a idade ou o nome inteiro, tá? Ou ali a inicial. E aí tem aquela ali que tá diferenciada, que é o fone. Então, assim, eu usaria um terceiro ou quarto elemento ainda pra diferenciar mais ainda, tá? E a outra sugestão é que o nome e a idade, pra mim, eles estão muito iguais em todas. Em todas. Então, o que eu sugeriria para ter destaque? Como o nome é o principal, eu colocaria alguma camada ou de laminado ou de papel especial na primeira camada do nome, sabe? A que vem primeiro, aqui por cima. Eu usaria essa diferenciação no nome, tá? Porque principalmente, tá vendo quando a gente bate o olho no todo? O nome não é uma das primeiras coisas que a gente olha. Essa é uma das coisas que eu tomo cuidado quando eu tô fazendo o kit, sabe? Do nome não ser mais um elemento, mas sim o elemento. O elemento. Porque, primeiro, que não é nem todas as caixas que eu gosto de fazer, colocar nome. Quem fez formação papeleira sabe, eu comentei isso no meio do curso, de que, na verdade, quando pede pra colocar em todas, eu já não gosto. Não gosto. Por isso que eu comecei a trabalhar com inicial e eu sugiro muito pra vocês isso. Então, eu usaria um papel diferente na camada do nome pra chamar mais atenção pra ele, tá? E vamos só mais uma? Que aí eu preciso acabar porque eu vou começar com as meninas da mentoria, que vai começar agora às 8. Vocês acreditam que eu vou fazer análise de perfil com elas? Acreditam? Sabe aquela parte de estratégia de marca que eu ensino no Formação Papeleira? Vou aplicar com elas. Aplicar com elas. Deixa eu ver. Eu vou usar essa foto aqui, que aí eu consigo falar de todas. Peraí, meu povo. Tô procurando. Calma, ora nessa calma. É difícil, gente, tem muita foto. Muita foto no celular. E aí mistura com aqueles prints que eu faço aqui. Vou usar essa, porque eu também tenho foto de uma pra hoje. Olha, gente. Cheguei atrasada. Será que meu Hulk apareceu? Não! O Hulk você mandou agora, essa semana. Provavelmente daqui 2 lives aparece. Mentira, eu acho que na próxima aparece. Ó, olha só esse kit. Primeiro que eu tenho que falar pra vocês essa questão do uso dos elementos que ela faz. Então, não sei se vocês perceberam bastante. Ela aparece bastante aqui quando eu faço o repost. E ela trabalha muito com esses elementos que ela mesma cria, com os personagens que ela mesma cria. A Carol, isso. Que ela mesma cria, ela faz as camadas e tudo mais, tá? Essa festa tá aparecendo direto no meu feed. Olha, Carol, tá vendo? Tá vendo? Então, é outro kit. Eu tenho tanto essa foto quanto a outra que depois eu já mostro pra vocês. Eu não tenho muito o que falar sobre o kit, tá? Não tenho o que falar. Até porque eu sei, né? Principalmente de algumas pessoas que já mandam as coisas pra mim direto e tudo. Eu já sei algumas... não é nem estratégia. Alguns estilos que vocês já adotam, entendem? Então, por conversar bastante com vocês, receber bastante foto de vocês e tudo mais, eu já sei de alguns estilos. Então, por exemplo, vocês não vão ver nos projetos da Carol os personagens com camadas em todos os lugares.
Os elementos são todos em camadas, mas a maioria ela faz colado. Então, por exemplo, na hora de sugerir alguma coisa para ela, no privado para ela, por exemplo, eu não vou chegar e sugerir assim, pô, ô Carol, você poderia fazer mais camada, né, usando mais fita banana na roupa da Branca de Neve, por exemplo. Pra ela, no privado, ali entre eu e ela, eu não vou fazer esse tipo de sugestão, porque eu já conheço vocês, já conheço alguns trabalhos e conheço os estilos. E é isso que eu falo pra vocês, que eu quero ver vocês adotando. Porque vocês aprendem um método, vocês aprendem tudo, e cada um vai para um lado que se identifica mais, soma com as coisas, entende? Isso eu quero que aconteça muito. E aqui é uma delas. Só que, quando a gente traz aqui pra questão do geralzão, que tá todo mundo vendo e vocês querem aprender sobre o meu método, aí às vezes eu comento alguma coisa. Então, por exemplo, tenho poucas coisas, quase nada pra falar do kit, tá? Porque todos têm sobreposição, todos estão contando ou recriando um cenário, por exemplo, olha a Milk ali, tá recriando o cenário da floresta, que ainda teve o cuidado de trazer os cogumelos sobrepostos com a árvore. Ela trouxe uma combinação de passarinhos que a gente sabe que é super presente no tema da Branca de Neve, tá? Então, assim, tem as bases de camada, tá? Eu só tenho duas coisas pra comentar. Ali no espelho, quando eu uso laminado, tá? Quando eu uso laminado, eu gosto de trazer a camada neles, tá? Eu gosto de trazer a camada neles pra diferenciar um do outro e dar profundidade. Então, ali, por exemplo, na triângulo, eu faria isso. E, além disso, talvez, como vocês sabem que eu gosto de sobrepor em tudo, ali na frente da saiona ali da Branca de Neve, eu traria algum elemento para sobrepor. Poderia ser, novamente, uma maçã. Poderia ser o mesmo combinadinho ali do cogumelo e coloca ali na frente. Por vocês saberem que eu apoio e sugiro e ensino no meu método para vocês usarem sobreposição. Sobreposição, gente, por conta das camadas, das profundidades. Porque as pessoas acham divertido. Quando a cliente pega uma peça cheia de sobreposição na mão, elas acham incrível e falam até assim, gente, eu nunca vi um projeto assim, um trabalho assim. Então, vocês vão me escutar muito falar isso nos lugares que dá pra fazer essa sobreposição, tá? Então, olha só. Deixa eu comentar, é isso. Então, ali na triângulo são esses dois pontos. E a única outra coisa que me chamou muita atenção, só que me chamou atenção, tá? Mas também não sei que outra cor poderia ser. A base de camada da malinha, eu achei que apagou a Branca de Neve. Talvez por conta da cor do cabelo, que provavelmente você já fez em cima da aniversariante, tenho certeza. Talvez não, tenho certeza. Mas achei que o branco deu uma apagada, ajudou a apagar ela. Então, talvez, não sei se eu faria a camada azul mais clara. Só tem uma base. Mas não tem problema também. O importante é que vocês tragam esse foco, essa diferenciação, chamem a atenção dos elementos que vocês estão sobrepondo. Então, aí tem uma camada, mas esse tá ok. Eu só achei que ele tirou um pouquinho da atenção, principalmente por conta da cor do cabelo. Mas, talvez, não sei, se eu colocar... Igual eu tô falando, eu não sei que cor, só testando no estúdio, pra eu ver uma cor pra sugerir. Talvez um azul claro, a mesma cor que usou na manga, não sei, não consigo sugerir. Só essa parte de que eu achei que o branco deu uma apagada, deu uma ajudada pra apagar, tá? Só isso, gente, porque de resto tá incrível. Eu vou até colocar a outra foto, que é da outra parte do kit dela, tá? Pra vocês verem, porque faz parte. E é outra parte que eu não... Opa! Que eu não tenho o que falar, tá? Porque, principalmente... Olha só. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Olha o totem lá na sextavada, gente. Olha a sobreposição, olha a camada que ela fez na caixa interna. Olha a base de camada na caixa interna. Olha o todo da combinação das cores lá da tampa da sextavada. Olha o uso do elemento da escultura 3D em cima da cubo. Entendem? Então, assim, é essa questão da gente explorar as novidades do mercado, trazermos para a nossa tendência e fazermos a nossa tendência, como eu disse para vocês. Tem essas duas questões, eu tenho essas duas questões com vocês. Como vocês conversam muito comigo, graças a Deus, eu recebo muitas fotos de vocês, eu tenho isso. Eu entendo e já conheço de algumas pessoas, claro,
o modo de trabalho, a estilização, o jeito que gosta de trabalhar, tá? Então, pra mim, na hora que eu vejo, por exemplo, um kit desse, eu acho incrível, tá? Caixas da Neumara. Acho incrível. Então, a única coisa que vocês vão me ver falando aqui no ao vivo são essas coisas gerais que são as que eu ensino no Formação Papeleira, porque vocês estão aplicando o meu método, certo? Tá incrível, perfeita. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu vi aqui uma mensagem interessante que eu vou encerrar aqui, tá, gente? Não tem mais foto por hoje, porque eu preciso começar agora a mentoria com as meninas. Mas eu vi uma mensagem aqui que eu vou aproveitar. Não saiam da live, que eu tenho uma coisa importante pra falar. Eu acabei de ver a mensagem aqui da Val, ó. Gabi, se não se importar, poderia comentar sobre as cores do vinil que usou no Fora da Caixa? Ainda não consegui assistir, está na promoção no site da Mimo. Queria aproveitar. Caso vocês queiram aproveitar no site da Mimo, ok. Mas assim, eu não sei se... Quando você comprou, Val, já fez os 7 dias? Porque se fez os 7 dias, dentro da aula de projeto ou de montagem, tem a descrição de todos os itens, tá? Caso você queira ver. Não sei se tá liberado pra você. Me ajuda, gente, em qual aula que tá. Porque como que foi o Yuri que colocou, eu não lembro muito bem. Se ele estiver assistindo, ele ajuda vocês aí escrevendo. Mas o que eu vou comentar com vocês é o seguinte. A Carol aí, do Imagina de Papel, ela sugeriu uma parceria com o pessoal da JM Embalagens, tá? Com a Paty. Dessa questão de basicamente ou um combo legal, ou talvez em preços. Eu ainda não conversei com ela, estou conversando, né? A gente já começou a conversar para ver uma coisa legal, mas para ela oferecer para vocês os materiais que eu usei para produzir as caixas. Então, assim, eu tô em contato com ela, então pode ser que saia uma coisa boa. Então, o que eu quero falar pra vocês? Caso vocês tenham tempo de esperar, que provavelmente até o final da semana isso aí já tá redondinho e eu já consigo falar pra vocês. Caso vocês consigam esperar, esperem. Caso vocês já queiram comprar os materiais da Mimo, aí beleza. Beleza. Aí eu peço eu mando pra você no privado, ou qualquer coisa assim, porque aí o Yuri me passa os nomes perfeitinhos, tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Caso vocês consigam esperar, pode ser que apareça um combo interessante com os materiais, principalmente vinil, esfera de 6,5, porque é importante a questão do tamanho da esfera. Quem já assistiu a aula sabe o tamanho da esfera, a importância dela. Então, caso vocês consigam esperar, esperem, porque que vai sair alguma coisa? Vai, já estamos conversando. Agora, se vocês não quiserem esperar, não puderem, no caso, já queiram aplicar, aí eu falo pra vocês no privado mesmo, falo das cores e aí vocês conseguem comprar. Pode ser? Beleza? Caso você consiga, Val, me manda mensagem que aí o Yuri já responde você com os nomes das cores. E quem mais precisar e já queira comprar para aproveitar a promoção da Mimo, manda pra mim também por direct que eu respondo vocês. Quem quiser esperar, que é o que eu sugiro, esperem. Talvez vai compensar bastante. Principalmente porque elas são aqui do estado de São Paulo. Tá bom? Então é isso. Obrigada por vocês terem ficado aqui hoje. Nossa live que é de segunda, tá? Caso você esteja assistindo ela pela primeira vez. Toda segunda a gente tem essa live. Falo pra vocês que se vocês tiverem interesse das próximas, vocês enviarem a foto do projeto de vocês, por favor, sejam pessoas receptivas, até porque é uma live de análise, pra eu achar alguma coisa, pra tanto ajudar vocês, quanto ajudar pessoas que estão assistindo e queiram aprender sobre o método, tá bom? Então, obrigada por vocês terem ficado. Meninas da mentoria, eu já vou entrar ali, já tô até com o computador aqui do lado. E beijo, gente, muito obrigada, live todas, como todas, vai ficar salva, tá bom? Beijo!